E aí, bom? Então tá bom. Essa é a nossa primeira aula de Python, a aula zero, né? Como eu tinha prometido no curso, está escrito ali embaixo, né? Esse curso não precisa saber programação, não precisa saber nada, não precisa ter programado antes, não precisa saber nada de programação. Você vai aprender tudo aqui. Inclusive hoje a gente está começando essa aula zero com o que nem a gente vai nem falar de Python, a gente vai falar de lógica de programação e algoritmos. E a gente vai ver um exemplo de um algoritmo funcionando, né, com seus erros, com seus acertos na prática. Tem uma encenação que eu acho que vai ficar bem didática. E antes de começar, então, o curso de Python, eu queria mostrar para vocês um pouco quem usa Python, quais são as empresas que estão usando Python, por que você deveria usar Python, aprender Python. Além de ser por conhecimento, para ampliar sua gama, seu currículo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um site, dois sites na verdade, que mostram umas empresas aí pequenininhas que usam Python. Então tem esse artigo aqui que eu não sei de quando que ele é, mas aqui ele mostra algumas empresas que usam Python. Ó. Vamos ver aqui. A Google, essa primeira eu não conheço, ILM, mas tem a Google, que a gente conhece, Facebook, Instagram, Spotify, Quora, não sei se assim pronuncia, Netflix, Dropbox, o Reddit. Para quem não sabe, o Reddit é um fórum muito grande. Esse aqui foram 8. Aqui tem as 10 mais famosas e aqui tem a data, ó, da publicação. Então foi esse ano, é algo recente. Um pouco parecido, né? Porque a lógica continua, né? Então Instagram em primeiro, depois o Google. Então empresas só que não que só usam Python, mas que usam Python. O Spotify tá aí de novo, o Netflix de novo, o Uber tá aqui, Dropbox de novo, Pinterest para quem gosta de imagens, mexer com imagens. Esse Instacart eu não sei o que é. O Reddit que já tinha falado, que é aquele fórum grande. E esse último também não conheço. Mas eu acho que só por alguns que apareceram aí, já acho que já vale a pena você se interessar pelo assunto. Né? Vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Começando a aula zero, né? Vamos primeiro definir o que é lógica de programação e o que é um algoritmo, né? Parece uma palavra muito difícil, né? Um algoritmo. Mas se a gente for ver, o algoritmo é uma receita de bolo. Nada mais do que uma receita de bolo. Todo algoritmo ele tem que ter um objetivo. Então essas empresas aí são as que usam Python. E o objetivo do nosso curso é bem simples. Hoje, primeira aula, a gente vai aprender a lógica, né? O que é um algoritmo. A gente vai falar sobre algoritmo hoje. Vamos tentar entender pelos exemplos. Mostrar alguns erros que podem acontecer com o algoritmo. Na verdade, os dois principais. Depois a gente vai entrar na próxima aula já na programação em Python mesmo. Então a gente vai programar em Python na próxima aula. A gente vai fazer um Hello World, vai entender o que são as variáveis, aprender o que são as listas em Python, que a gente usa muito, os dicionários. A gente vai aprender a definir funções. A gente vai aprender a programar orientado a objeto. Né? O Python ele é uma linguagem que dá para programar tanto de forma estrutural, né? Passo a passo, ou orientado a objeto, né? Para quem não sabe o que é programação orientada a objeto, é uma programação mais voltada ao mundo real, né? Você programa, sei lá, você cria a classe carro, e aí essa classe tem a cor do carro, tem os equipamentos que o carro tem, mas quando chegar nessa época a gente fala melhor sobre isso. Vamos fazer alguns algoritmos simples de calcular média, receber valores, somar esses valores e retornar alguma coisa para o usuário. Né? O usuário digita alguma coisa, digita o nome dele, idade e tal, e aí a gente imprime
Olá, seja bem-vindo. Isso bem no comecinho. Depois que a gente já tiver aprofundado, já tiver sabendo mexer com as funções, já souber o básico da orientação a objeto, aí a gente vai para a parte um pouco mais avançada, que é para o desenvolvimento web, ou seja, a gente vai programar em Python para para páginas web, como a gente viu ali, né? Tem várias que usam, Netflix, Google, Instagram. Então a gente vai aprender, lógico que não, a gente não vai criar um Instagram, né? A gente vai criar a página nossa, tá? Usando as ferramentas, os pacotes que já tem disponíveis, né? Tem dois frameworks, que são esses pacotes prontos que agilizam a nossa vida para a gente não ter que criar nada do zero. A gente usa esses pacotes prontos, né? Então tem o Django e o Flask. A gente vai usar um dos dois, não sei qual ainda, que eles auxiliam o desenvolvimento web. E aí depois que a gente já tiver programando bem, desenvolvendo, tiver terminado de desenvolver nosso website, um site de uma página só, basicão, a gente vai fazer um joguinho. A gente vai aprender a desenvolver um joguinho bem simples em 2D, estilo o dinossauro do Google e tal. E aí no final, que eu considero a parte mais avançada, é onde a gente vai aprender os conceitos de aprendizagem de máquina, né? O pessoal chama de inteligência artificial, machine learning, data science, não sei, mas para mim eu chamo de aprendizagem de máquina ou machine learning. A gente vai usar também pacotes prontos, a gente não vai fazer matemática do zero, a gente não vai ficar achando matriz de identidade, transpondo matriz, nem nada disso. A gente vai pegar tudo pronto, quer dizer, essa parte mais complicada pronta, e vai aplicar elas para fazer algumas coisas em machine learning. Uma delas é a regressão linear, né? A partir da regressão linear, tem um exemplo clássico que a gente consegue estimar o preço de casas baseado nos dados que a gente tem em volta da casa, sei lá, no número de cômodos, no bairro que ela fica, se o bairro é um bairro muito movimentado, baseado nos preços das outras casas. Também dá para a gente predizer baseado em exames, né? Claro, tem que ter esse dataset, que nem eu falei na regressão linear das casas. A gente tem que ter um dataset das casas, tem que ter um histórico, né? O aprendizado de máquina, como ele diz, ele aprende baseado em dados anteriores, né? Dados antigos. Então a gente dá para predizer também casos de diabetes e tal. E acho que o mais legal no final, assim, não sei nem se vai ter um final, porque como tô falando, as coisas vai do zero e além, do infinito e além, do zero ao infinito e além. Essa brincadeira com Toy Story, né? Que é uma série de filmes que eu gosto bastante. A gente vai fazer um classificador de imagens, que é um negócio muito legal de ver, muito legal de ver ele funcionando. Então você pode pegar lá duas classes de imagens, dois datasets. Datasets, quando eu falo, são conjuntos de imagens muito grandes, muita imagem. Imagina uma pasta com 10.000 imagens, isso é um dataset. Então você tem 10.000 imagens de gato, 10.000 imagens de cachorro. E aí você coloca isso no algoritmo e ele aprende. Ele aprende os padrões dessas imagens. E aí você coloca uma imagem ali inédita, pode ser do seu próprio gato, do seu próprio cachorro. E esse classificador vai ter que dizer, olha, com tanto por cento de certeza, eu acho que isso aqui é um gato. Eu acho não. Com tanto por cento de certeza, isso aqui é um gato. Com tanto por cento de certeza, isso aqui é um cachorro. As raças também. Então, raças de cachorro, raças de... sei lá. Eu já vi algoritmos que conseguiam identificar a raça de macacos. E super fácil de fazer, assim. Então, essa foi a introdução do que a gente vai ver durante esse curso, né? Não tem prazo para acabar, não tem, sabe? A gente está começando hoje e vai até enquanto eu conseguir fazer. Falando de algoritmos agora, o que é um algoritmo? Então, acabei de falar aqui, né? O algoritmo é um conjunto de instruções, um passo a passo,
um conjunto de regras que você tem que seguir. Eles têm que e todos eles têm que ter um objetivo. Não existe um algoritmo sem objetivo. Você não vai criar um algoritmo que não vai fazer nada, vai ficar parado, né? Todo algoritmo tem que ter um objetivo, né? Qual é o objetivo do algoritmo do Google? Desculpa, do YouTube quando ele te indica o próximo vídeo? Podem ser vários, mas que tem algum objetivo lá, tem. Né? Qual o objetivo do Facebook quando ele te mostra uma propaganda? Aí fica a seu critério entender isso aí. Pro nosso mundo aqui mais dentro da realidade, né? Qual que é o objetivo de quando você segue uma receita de bolo? É fazer um bolo no final, que o bolo fique bom. Por isso você segue uma receita. Ou você aprender a fazer um bolo. Mas um objetivo, é o bolo no final, né? Qual que é o objetivo do manual de um aparelho eletrônico, apesar de ninguém ler? É que você saiba usar todos os recursos daquele aparelho, para que você não fique só no ligar e desligar e aumentar o volume e não sai dali. Não sabe usar o resto do aparelho. Né? Tem tanta gente aí que tem Smart TV que dá para fazer um monte de coisa e a pessoa coloca um pendrive e fica assistindo um filme de pendrive. Então, falo isso por causa do meu pai e da minha mãe, que eles fazem isso. Regras de trânsito, para que servem? Qual o objetivo das regras de trânsito? A princípio seria manter a nossa integridade física, né? Reverter o dinheiro para as obras das rodovias, mas a gente vê que na prática é mais para tirar nosso dinheiro mesmo. Mas só minha opinião também. Ninguém precisa concordar, muito pelo contrário, deve discordar. Não só de mim, como de todo mundo. Então vamos lá. Quando a gente for fazer um algoritmo, independente se você é um programador que está há 20 anos no mercado, um programador sênior com certificado, ou se você está começando agora a programar, você vai encontrar erros. Esses erros, a gente classifica eles. No meu caso, eu classifico esses erros em 2 erros principais, que é o erro de sintaxe, que é quando literalmente algo que você escreveu está errado, mas não quando você escreve um texto tipo olá mundo, e sim quando você escreve alguma palavra reservada do código. Vamos supor, você vai escrever print para printar alguma coisa na tela e sem querer você esquece o T no final, fica print. Então isso é um erro de sintaxe, é um erro de, como que eu posso dizer, de idioma. Como o nome diz, é uma linguagem de programação. Se você não se expressar direito nessa linguagem, ela não vai entender. É igual você ir para um outro país, você vai para o Japão e você nunca estudou japonês. Você, além de não conseguir se comunicar, perguntar, talvez por gesto você consiga, mas verbalmente você não vai conseguir falar nada e não vai entender nada do que eles estão falando. Ou seja, você vai ficar um pouco incapacitado ali. É claro que a gente tem o ser humano tem a habilidade de se virar e tal. E tem o erro de lógica. O erro de lógica é o mais difícil de achar. Porque o erro de sintaxe, quando ele acontece, o programa não roda. Você errou uma palavra reservada ali, o compilador, a ideia que você está usando, ela já avisa. No caso do Python, né, como ele não é compilado, quando você executa, ele já avisa, você tem um erro na linha tal, e geralmente ele coloca ele mostra onde está o erro, e dependendo da ideia que você usa, ele já mostra até o link do Stack Overflow, que é um site, um fórum muito bom, que a gente vai usar muito, porque todo erro que gera, que acontece em programação, alguém já passou por isso e já resolveu e colocou lá. Ou não, depende da sorte. Então, o erro de sintaxe, por isso que ele é um pouco mais fácil. Ele não deixa o programa rodar. Independente se é um programa compilado em C, em Java, que ele dá erro na hora de compilar, seja no Python, no JavaScript, PHP, ele não deixa, no caso, sei lá, o site não vai abrir,
seu código não vai executar a hora que você for no shell script ou no notebook. Para quem não está entendendo nada que eu estou falando, shell script, notebook, calma que com o tempo a gente vai chegar lá e vocês vão entender. Então, eu vou citar um erro de lógica que virou meme na internet e tal. Né? Então, o erro de sintaxe ficou simples, né? Idioma, linguagem, errou uma palavra, o código não vai rodar. Erro de lógica, ele é um erro mais humano, ele é um erro mais... ele é o erro do programador ou de alguém, da pessoa que não soube instruir bem o programador. A gente vai ver isso daqui a pouco, num exemplo encenado aqui que eu fiz. Mas o clássico dos memes que está rodando na internet é a esposa fala pro programador: amor, vá no mercado, compre 2 litros de leite. Se eles tiverem ovos, traga 6. Fala só isso. Aí o programador vai no mercado, volta com 6 litros de leite. Daí a esposa pergunta: por que você trouxe 6 litros de leite? Aí ele responde: porque eles tinham ovos. Então, não sei se deu para entender, mas tipo, ele fazendo uma lógica, né? Compre 2 leites. Se tiver ovos, compre 6 leites. Então, 6 litros de leite. Não sei se eu expliquei bem, mas agora no exemplo vai ficar mais fácil. Vocês vão entender melhor.